Vamos para a palavra então? João capítulo 10, versículo 7. Hoje esse altar precisa pegar fogo, a sua vida precisa pegar fogo. Você pode dizer um amém aí? Então vamos lá, João capítulo 10, versículo 7. Se você puder ficar de pé em reverência à palavra de Deus. João capítulo 10, a partir do versículo 7. A Bíblia diz assim: Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9: Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente, ou outras versões, abundante. Versículo 11: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mais uma vez, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Pode sentar no seu lugar. Queridos, só uma informação que eu já ia esquecendo. Quinta-feira, eu sei que é feriado, mas quinta-feira nós teremos a continuidade dos primeiros passos, tá? Então, se você veio na primeira aula, continuamos quinta-feira. Pessoal, é aberto para toda a igreja. Toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos uma imersão na palavra aqui. Muita gente já veio. E nós vamos continuar junho, julho e, se Deus permitir, os próximos meses. Amém? Fechou? João capítulo 10, versículo 7. Vai falar sobre Jesus. E Jesus, ele fala quem ele é. Então Jesus afirmou de novo: Eu digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Antes de eu entrar na explicação desse texto, nós precisamos entender o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo, preste muita atenção, de modo que o que se vê não foi feito pelo que é visível. O texto, em outras versões, diz que os mundos, o universo. Gente, nós temos que entender uma coisa: nós não estamos sozinhos nessa dimensão. Nós estamos na dimensão da carne, na dimensão física, na dimensão aonde você toca, você sente, aonde nós temos os 5 sentidos. Mas existe uma dimensão, a dimensão espiritual, que a Bíblia diz que primeiro acontece no mundo espiritual para depois desencadear no mundo físico. Você pode dizer um amém? É o que o Hebreus capítulo 11 está dizendo. 11 está dizendo que o mundo físico foi formado a partir do mundo espiritual. Deixa eu colocar uma dificuldade agora na sua cabeça. O que tem no mundo físico, tem no espiritual. Pastor, está dizendo que tem carro no mundo espiritual? Eu vou deixar para você responder. Porque as coisas que acontecem e são formadas na terra é porque já existem no mundo espiritual. Então tudo que tem na terra, meu irmão, pode ter certeza, já existe no mundo espiritual. No mundo espiritual existe uma igreja espiritual, sabia disso? No mundo espiritual existem coisas que a nossa mente não consegue assimilar. Por exemplo, a sua cura está no mundo espiritual. A alegria que traz formosura ao corpo está no mundo espiritual. A paz que excede todo entendimento, ela está no mundo espiritual e nós precisamos trazer para o mundo natural pela fé. Tudo é pela fé. Então, por que eu precisei entrar? Porque nós temos que aprender a começar a acessar o mundo espiritual. Nós temos que levar a sério o mundo espiritual, porque ele é mais vivo do que você imagina. Faz sentido para você? Só que esse capítulo 10, Jesus ele vai falar o que ele é. Só que exclusivamente ele vai falar sobre ovelhas. Por isso que o primeiro ponto é: Jesus é a porta da salvação. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é salvação para você? Alguém pode me responder? Vamos lá? Eu queria ouvir. O que é salvação para você aqui? Vamos lá? Alguém arrisca? Comunhão com Deus? Alguém mais assim? Pelo amor de Deus, gente, vocês não lêem Bíblia? O que é salvação, gente? Vida eterna. Estar debaixo de uma promessa. Libertação. O que é salvação mais aqui, gente? Seguir os mandamentos de Deus.
Poder herdar o reino dos céus. Ótimo. Tudo isso é salvação. Tudo isso faz parte da salvação. Mas nós esquecemos algo que é muito importante. Está lá escrito em João, capítulo 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meu irmão, salvação é tudo isso. Teologicamente, salvação vem pela graça, é um dom gratuito de Deus. Isso é uma resposta para a teologia, da teologia para nós. Só que a salvação, ela é muito mais. O texto diz que salvação é intimidade com Deus. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a salvação que nos conduz à vida eterna é aquilo que nos permite ter uma intimidade com Deus. Você pode dar um amém aqui? Então é somente pela salvação que você tem intimidade com Deus. Só aquele que foi salvo consegue orar. Só aquele que foi salvo consegue jejuar. Somente aqueles que foram salvos conseguem entoar cânticos espirituais ao Senhor. Porque a salvação é o meio de você ter intimidade com Deus. É somente pela salvação que você tem acesso ao sangue de Jesus Cristo. Então, deixa eu dar um exemplo para você. O que é o exemplo de intimidade? Eu vou falar, essa é a minha experiência, eu sei que muita gente vai compartilhar dessa experiência. Eu não gosto de dormir longe da minha esposa. Faz sentido para você? Alguém concorda, Jás? Se tu não concordar, meu irmão, vai levar um tapa na orelha da tua esposa aí. Gente, às vezes a minha esposa vai dormir na frente, aí eu fico ali assistindo um vídeo, ou jogando um fifinha, alguma coisa assim, e aí ela vai, e aí eu fico assim, caramba, tá faltando alguma coisa. Eu desligo tudo, eu vou dormir ao lado da minha esposa. Eu acho que também ela passa por isso. Às vezes eu vou dormir cedo e ela fica 1, 2 horas, daqui a pouco ela vem, ela fala assim, ai, eu estava com saudade de você, meu irmão. Pegou a visão? Hoje nós completamos mais um ano de casamento, glória a Deus aí. Hoje eu vou pagar uma pizza para missionária ali. Então, salvação é intimidade, meu irmão. Faz sentido? Então a gente sente falta da nossa esposa, de dormir junto. Olha, dormir para você que é solteiro, meu irmão, vida sofrida. Meu irmão, quando você casa, você tem uma cama grande, um corpinho quente, gostoso ali para se esquentar. Como meu pai diz, né, vida de solteiro é vida de cachorro, misericórdia. Graças a Deus que eu casei. Então, gente, casamento é muito bom porque você consegue dormir com a esposa ali e tal. E às vezes você vai dormir sozinho, faz falta. Faz. A chatice faz falta, os maus hábitos faz falta. Mas a salvação, voltando para o texto, a salvação é intimidade com Deus. Então, quando você pensar em salvação, tudo isso é salvação. Mas o principal da salvação, ela precisa levar intimidade, trazer você e entregar aos colos do Pai. Dá um amém? Então, a salvação é a revelação de quem é Jesus. Muita gente entende salvação, mas a salvação é quando você entende Jesus e quando ela leva você para a intimidade com Deus. Deus quer derramar intimidade aqui nessa noite? É por meio da salvação? Então vamos lá. O porteiro abre a porta das ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz. João capítulo 10, versículo 1. Olha só que interessante. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as ovelhas vai adiante dela e estas o seguem, porque conhecem a voz. Pelo amor de Deus, grave isso aqui. Porque conhecem a sua voz. Olha o versículo 5. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Eu pedi para a Aline botar um vídeo. Olha que vídeo interessante. Solta para mim, solta o áudio também. Gente, esse vídeo faz todo sentido. Acho que muita gente já viu esse vídeo. One more time. Um estranho está chamando as ovelhas. Pela segunda vez eles estão tentando chamar as ovelhas e elas nem dão bola para ele. As ovelhas tudo soberba, né? As ovelhas é terrível. Terceira tentativa.
Eu vou começar a chamar os irmãos assim. Eia! Olha só, olha que coisa linda, né? O pastor chamando, olha as ovelhas se movendo. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Eu fico muito emocionado quando eu vejo esse vídeo, porque por 3 tentativas vem uma pessoa estranha ficar chamando pelas ovelhas, e elas não estão nem aí, porque elas não conhecem a voz do estranho. É isso que está dizendo o texto. Elas não reconhecem. Mas quando o pastor, o sumo pastor, começa a chamar daquele jeito, elas começam a se alvoroçar. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a voz do bom pastor. Deixa eu falar para você, se você veio aqui hoje é porque você reconheceu a voz do pastor. O diabo não enganou você, não enganou a sua história. O diabo não enganou a sua família, porque nós conhecemos a voz do verdadeiro pastor. Não é o Júnior, não é o bispo. Existe um pastor que ele é muito melhor do que nós. É o pastor Jesus Cristo. Dá um amém bem alto. Então a salvação é saber distinguir a voz dos ladrões e salteadores para a voz do verdadeiro pastor. Como que eu faço, pastor Júnior, para saber se eu estou sendo levado, se eu estou sendo enganado? Aqueles que foram salvos por Jesus não reconhecem a voz do ladrão, do diabo, mas aqueles que reconhecem a voz de Jesus. Então hoje existem muitas pessoas que querem levar você à vida eterna. Cuidado! Existe uma frase filosófica extremamente demoníaca, que todos os caminhos levam para Deus. É mentira, porque o único caminho que leva para Deus é por meio de Jesus Cristo. Então somente Jesus. Então não ouça as milhares de vozes que tem por aí. Meu irmão, o YouTube está cheio de vozes, mas existe o sumo sacerdote, é Ele a quem você deve ouvir. É somente Jesus, é somente Jesus. Então o versículo 10, o ladrão vem apenas para furtar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meu irmão, existe uma agenda mundialmente preparada para destruir você, para matar você, matar sua família, destruir o seu casamento. Essa é a agenda do diabo. O diabo, ele não, como está na série do Lúcifer, ele não é bonito, ele não tem um bíceps bonito. O diabo não frequenta academia como daquela série. Meu Deus, alguém assistiu a série do Lúcifer? Levanta a mão, a gente vai orar por você. Hoje vai ter libertação nesse lugar. Amém? Vamos orar pelos irmãos que assistiram o Lúcifer. Eu acredito que você deva ter assistido The Chosen umas 1000 vezes para compensar o pecado que você cometeu. Mas meu irmão, Lúcifer, ele não é aquilo lá não. Ele é pior do que aquilo. Ele quer matar sua vida, ele quer destruir você, ele quer destruir seus filhos, ele quer colocar enfermidade dentro de você. Mas aquele que está debaixo, mas aquele que está guardado pelo bom pastor, meu irmão, o diabo não pode tocar um dedo sequer. Dá um glória a Deus aqui. Então somente o bom pastor, ele pode arriscar a vida pelas ovelhas. Às vezes nós se frustramos esperando que o pastor se arrisque por nós. Às vezes o pastor não visita você. Às vezes você esperava uma mensagem do pastor. Meu irmão, nós somos falhos, meu querido. Você tem que esperar do bom pastor. Ele é Jesus. Então, pare de colocar expectativa no pastor humano, mas coloca suas expectativas no pastor espiritual, Jesus Cristo. Meu irmão, eu não vim falar de nada hoje, eu só vim falar de Jesus, porque Ele é o bom pastor. É somente Ele que pode dar a vida pelas ovelhas. A gente tem que entender isso logo. A gente tem que entender isso, porque senão a gente fica frustrado. Porque aí o pastor prega alguma coisa que não agrada o coração, meu irmão. A palavra de Deus nunca vai nos agradar, mas a palavra de Deus, ela vem para corrigir, exortar e edificar. Você pode ouvir, dar um glória a Deus? É o tripé da palavra de Deus. Ela exorta, edifica e cura também você. Então muitas vezes a gente coloca expectativa, né? Mas por isso que Jesus, Ele é o lugar de proteção contra o diabo. Somente aqueles que estão em Jesus podem ser protegidos contra as astutas, inflamadas setas do diabo. Dá um amém? Vamos lá? Então João capítulo 6, 47 diz assim: asseguro-lhes
que aquele que crê tem a vida eterna. Agora eu quero falar que Jesus, Ele é o livramento da morte eterna. Olha só que texto maravilhoso. Asseguro que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vou fazer uma perguntinha. Tem medo de andar de avião? Vai que você seja o único indiano sobrevivente. Meu Deus. É sério, gente. Já atendi uma mulher que tem medo de andar de avião porque tem medo da morte. Eu tenho uma parente minha que dorme com uma faca debaixo do travesseiro, com medo, não apaga a luz do quarto. Tem alguém que não dorme com a luz apagada? Meu Deus, está perdendo, porque a melhor coisa é dormir com a luz apagada. Tem gente que não dorme, oprimida pelo diabo, com medo de morrer. Qualquer dor no coração, eu preciso ir para o regional, chama o SAMU, misericórdia. E a gente tem que entender, meu irmão, que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Eu andava com esses medos também, até um dia que eu fui verdadeiramente salvo e Jesus tirou esse medo. Esse medo, existe um medo que é o medo da morte. Quando você é verdadeiramente salvo, Jesus tira o medo da morte, porque agora a morte não tem poder sobre você, porque Jesus disse: aqueles que creem em mim têm a vida eterna. Deixa eu falar para você, nós estamos vivendo um leve tempo de estágio. Existe um tempo infindável que é a eternidade. Meu irmão, lá vai existir trabalho, lá vai existir funções. Então o que nós fazemos aqui hoje é leve, é passageiro. Salomão fala que a nossa vida é como se fosse uma fumaça. Ela está aqui de repente, em milésimos de segundo ela desaparece. Por isso que nós temos que crer em Jesus como uma vida eterna. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Pode aplaudir ao Senhor, Ele merece toda a honra e toda a glória. Então quando a salvação ela faz morada dentro de mim, a salvação, quando essa intimidade, quando eu entendo literalmente que a salvação é arrancado esse medo diabólico do nosso coração, e agora Deus coloca o quê? Ousadia. Vou repetir para você. Deus precisa colocar em você ousadia. Ousadia no falar, ousadia nas atitudes. Deus vai colocar ousadia em você, para você não ficar no paredão, sendo apertado pelo diabo. Ousadia para falar assim: não, eu fui salvo pelo sangue de Jesus. Se eu fui salvo pelo sangue de Jesus, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, isso não pode, porque Jesus já determinou nos tempos eternos que as bênçãos que eu teria são maiores do que o diabo está me tentando hoje. Irmão, o diabo tenta você de dia e de noite, mas existe uma promessa, que Deus já nos abençoou em todas as regiões espirituais. Deixa eu te falar uma coisa, na região espiritual, existe tantas bênçãos esperando por você lá. Existe a paz de Deus, existe o amor, existe prosperidade, existe cura, tudo na região espiritual. Deus já preparou para mim lá. Pastor Júnior, como que eu acesso? Por meio da salvação. É por meio da salvação. Então olha só, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Gente, esse texto é preciosíssimo, porque também Jesus é a porta para a liberdade. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Na semana retrasada eu comentei aqui com a galera que frequenta os primeiros passos, obrigado a você, que antes da salvação nós éramos mortos. Sabia? Que quando uma pessoa não tem Jesus e não foi salva, ela é um morto vivo. Ela só tem alma e corpo, mas o espírito está adormecido, porque ela pertence ao reino das trevas. Jesus Cristo, misericórdia. Meu irmão, olha quanta gente hoje que Jesus resgatou do domínio das trevas aqui. Dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor. Olha quanta gente o nosso Espírito Santo nos resgatou. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Meu irmão, eu sou de um reino teocrático, aonde quem manda lá é Jesus. Ele ordena, Ele é a luz, Ele é a cura, Ele é a paz, Ele é a água da vida. E nós somos transferidos para esse reino. Nós somos transferidos. Aí eu pergunto para você, qual é o seu medo? Qual é o seu medo da vida? Qual é o seu medo do futuro? Muita gente com medo do futuro, ansioso, porque não entendeu o que é salvação ainda. Olha só, quando eu falei que eu tinha medos, eu era extremamente ansioso. Cheguei a tomar remédio,
Porque eu não entendi o que era salvação. Já isso, quando eu entendi o que era salvação, aquela ansiedade, o medo do futuro foi tirado e Deus colocou no meu coração uma paz. É essa paz que Deus quer derramar sobre a sua vida. Para de ter medo do futuro, meu irmão. Para de ter medo do futuro. Começa a entender o que é a salvação de Deus e você vai contemplar a misericórdia do Senhor todos os dias. Então, éramos oprimidos pelo reino das trevas. Então, uma casa que existe, existem também pessoas sem liberdade. Uma pessoa presa no alcoolismo é uma pessoa com liberdade? Uma pessoa presa na prostituição é uma pessoa com liberdade? Não. Uma pessoa presa em brigas, em contendas, ela é livre? Não. Porque só existe uma liberdade, essa liberdade está em Jesus através do Espírito Santo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe uma liberdade que somente Jesus pode dar para você. Talvez tem coisas dentro de você aí, que você está amarrado, algemado. Mas aonde o Espírito entra, ali a liberdade. Eu li esse texto, eu ficava meio confuso. E a gente ouvia os ministros cantar: aonde o Espírito Santo está, a liberdade, vamos pular. Para com isso, gente, para. Está errado. Aonde o Espírito Santo está, ali a libertação. Preste muita atenção. Quando você está oprimido pelo diabo, está faltando a libertação do Senhor na sua vida. O diabo não pode oprimir. Deixa eu falar para você mais uma vez, cheio de autoridade do Espírito Santo. O diabo não pode oprimir os lavados pelo Espírito Santo de Deus. Ele não pode nos oprimir, porque nós não fazemos parte do reino dele. Ele oprime aqueles que estão do reino dele. A boa notícia é que você está do reino da luz. Que autoridade é essa? Às vezes a gente fala assim: eu estou oprimido pelo diabo. Cara, eu vou te falar, avalie em qual reino você está. Porque se eu estou no reino do amor do Filho de Deus, aonde Ele é minha proteção, onde Ele é minha provisão, aonde Ele é o meu sustento, onde Ele me protege, como diz Salmo 91, aonde eu habito no esconderijo do Altíssimo. Que autoridade é essa que eu estou dando para o diabo, para ele brincar com a minha história, com a minha vida? Mas nessa noite, queridos, você vai ser transferido para o reino do Filho, do amor de Deus. Porque você, sem Deus, você não é nada. Sem o Espírito Santo você não consegue dar um passo sequer. Porque se eu fui transferido para esse reino e eu fui cheio do Espírito Santo de Deus, aonde você está, os demônios têm que fugir. Aonde você entrar, os demônios têm que bater em retirada daquele lugar. Porque a autoridade que eu tenho, meu irmão, Jesus Cristo, o Romanos diz que na cruz do Calvário foi cravado um testamento de dívida. Eu não tenho dívida com ninguém, por isso que eu posso andar de peito erguido diante do reino espiritual e falar assim: eu sou grande no reino espiritual, porque eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Mas aí eu vejo um monte de crente que o diabo brinca para lá e joga para cá, e bota desânimo, e bota tristeza, e bota enfermidade. Gente, a gente precisa voltar para o reino do Filho, porque olha o que o texto diz: Jesus, Ele é a porta das ovelhas. Você pode entrar e sair, porque Jesus é liberdade. Jesus, Ele não prende você. Alguém colocou uma faca no seu pescoço? Vai para o culto hoje. Alguém colocou? Porque o Espírito Santo, Ele dá liberdade para você. Se você quiser ir embora do reino dEle, pode ir à vontade, mas depois não vem voltar sapecado pelo inferno, cheio de fogo. Porque a liberdade, queridos, você pode entrar, você pode sair do reino do Filho amado. Mas, meu irmão, aqueles que experimentaram da multiforme graça de Deus não têm vontade de sair. Meu irmão, quem experimentou da intimidade com Jesus não tem vontade de experimentar mais nada nessa vida. Faz sentido para você? Você dá um amém aí? Então, Colossenses 1:3 diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós éramos mortos em nossos pecados, mas o Filho nos vivificou e nos despertou. Agora você tem olhos para ver. Como assim, pastor? É meio estranho. Tinha muita gente que tinha olhos, mas não via a realidade espiritual, as coisas acontecendo. Enquanto você está sentado ouvindo a palavra, meu irmão, o reino espiritual está totalmente ao seu favor através dos anjos de Deus. Não, eu preciso repetir. Enquanto você ouve a palavra da salvação,
O reino espiritual está a teu favor através dos anjos de Deus, porque Deus deu ordem aos anjos para serem ministradores para nós. Cara, que honra! Que honra! A Bíblia diz que existem anjos ministradores para mim. Cara, isso aqui é fantástico. Às vezes assim, você nunca anda sozinho, essa é a verdade. Você nunca anda sozinho. Ai, Jesus está dentro de mim. Tá, beleza, eu sei. Mas maior do que isso, meu irmão, em sua volta existem anjos, porque para aqueles que foram salvos por Jesus, é claro. Aqueles que foram salvos por Jesus, existem anjos ministradores para servir você. Dá glória a Deus. Eu não mando no anjo. Anjo, bota uma água gelada para mim aí. Não, tem gente que brinca com as coisas de Deus, não é isso. É porque a partir do momento que você é transportado para o reino da luz do Filho de Deus, você vai ser um alvo até o último dia. Mas os anjos do Senhor guardam você em todas as setas que o diabo luta por você. Gente, vamos lá, eu preciso falar. Posso falar? Fala assim, fala, pastor. Quando você ouvir o crente falar assim, eu estou sendo atacado pelo diabo, quer dizer, os anjos que ele tem é uns fracotes. Faz sentido? Ai, pastor, ora por mim que eu estou sendo atacada pelo diabo. Pastor, ora por mim que o diabo está furioso. Ei, para, meu irmão. Você tá diminuindo os anjos que te guardam. Para aqueles que foram salvos, os anjos nos guardam, os anjos nos livram. Os anjos são ministradores de cura. Os anjos podem trazer a cura do reino espiritual para trazer até você. Faz sentido? A partir de hoje, repita comigo: eu nunca mais vou dizer que estou sendo atacado pelo diabo. Porque você entristece o anjo que está do seu lado, gente. Às vezes a gente fala assim, ai, o diabo está furioso. Claro que ele se levanta contra os filhos, mas ele se levanta, ele só ruge. Meu irmão, ele é um pincher. Só late. Tem um pincher na sua casa? Aquele ali é filho do diabo, aquele cachorro. Gente, eu fui na casa do irmão, o pincher me atacou. A minha irmã tem um pincher valente. Eu olho para aquele rato e falo assim, meu Deus, não tem medo. Mas eles são, é que nem o diabo. Não tem tamanho, só late. E se morde, faz cosquinha. Eu falo para minha irmã, eu falei, meu Deus, isso aqui é um cachorro? Isso aqui é um protótipo de rato, falei para ela. Tão pequeno. Meu irmão, a figura do diabo é essa. Você tem que entender que você é muito maior do que o reino das trevas. Você é muito maior porque você foi salvo por Jesus e Jesus é maior. Então, corte isso do seu vocabulário. Pastor, está difícil, está uma peleja. O diabo está me cercando, meu irmão. O diabo não está te cercando. O diabo não está dificultando. O diabo não pode fazer isso contra os filhos de Deus. Porque eu fui salvo pelo sangue carmesim. E o sangue é maior do que a influência do diabo na minha vida, amém? Vamos lá para o texto? Versículo 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. 6. Jesus é a porta da provisão. Alguém crê aqui? Olha o que está escrito em Filipenses 4,19. Eu amo esse texto. A Jéssica vai lembrar, tinha uma irmã lá em São Leopoldo, a Daniela. A Daniela era uma irmã assim, ó, cheia de fé. Ela era uma das mantenedoras na igreja. Pensa uma mulher MEI. Ela era vendedora. E ela falava, todo culto que ela me via, ela falava, pastor, olha o texto. Só de ver eu já lembro dela. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu falo assim, por que tu lê esse texto, Daniela? Eu falei assim, porque Jesus, ele já viu as minhas necessidades e ele já respondeu todas elas. Meu irmão, quando eu falava isso para ela, eu falei assim, mas você é muito doida, Daniela. Você não tem certeza. Mas, meu irmão, foi uma mulher mantenedora, firme, constante. Até hoje ela é mantenedora lá. Porque eu entendi, eu tive que aprender com ela que Jesus é a nossa provisão. Então, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Dá glória a Deus, porque Jesus é a provisão. Olha lá, entrará e encontrará pastagem. Pastagem é comida para a ovelha. Crente, Jesus, ele é a provisão, mas também ele é o provedor. Você pode dizer glória a Deus? Então, a necessidade que você tem, eu conheço um provedor, que ele pode trazer tudo a você, 2 vezes mais, 3 vezes mais, 10 vezes mais, 50 vezes mais. Alguém toma posse aqui? Alguém crê, pelo amor de Deus? Eu creio que as suas necessidades serão supridas através das riquezas de Jesus. Olha só como Jesus é a fonte da provisão. Jesus é a fonte da provisão. As gloriosas riquezas em
Cristo Jesus. Pelo amor de Deus, bate uma foto desse versículo, posta lá no teu Instagram, lá, porque a partir de hoje, Deus vai derramar uma porção de prosperidade na sua vida. Você crê nisso aqui? Você crê? Então, Ele é a nossa provisão. No hebraico significa Jeová Jireh, Deus proverá. Dá uma glória a Deus, deixa eu profetizar na sua vida. Deixa eu profetizar, levanta suas mãos aí. Jeová Jireh vai entrar em ação como você nunca viu antes. As portas se abrirão, meu irmão, as algemas serão quebradas. As dívidas, Deus vai dar sabedoria para você sair. Deus vai trazer novos negócios. Deus vai trazer casa nova, carro novo. Deus vai trazer muitas coisas espirituais na sua mão. Você pode dizer um amém bem alto aí? Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é Jeová Jireh, Deus da provisão. Ai, mais uma vez, hoje eu tô bravo. Brincadeira. Não, brincadeira. É porque às vezes o cristão, o crente, ele vai colocando uns jargões que é muito perigoso, né? Um dos jargões é: o diabo está me atacando. Cara, para com isso. Outro jargão é: eu fui chamado para ser humilde, pobre mesmo. Cara, não é isso que Deus está dizendo. Jesus está dizendo que as minhas ovelhas têm pastagem, têm comida. Gente, nós temos que a partir de hoje receber essa promessa de Jesus. Ele pode trazer Ele pode suprir todas as minhas necessidades. Ai, pastor, a minha necessidade é tão pequena. Olha, se a sua é pequena, eu tenho muita. Eu tenho financiamentos para pagar. Então Deus me libera porções aí. É isso que eu quero dizer para você. Existem coisas retidas porque você não leva a sério o que a palavra de Deus diz. Se Jesus disse que Ele se fez rico para me tornar pobre, eu preciso tomar isso como verdade absoluta na minha vida. Ai, pastor, ora por mim, que as portas estão fechadas. Às vezes dá vontade de dar um pedala Robinho nas pessoas. Meu querido, como que as portas estão fechadas se Jesus é a fonte da provisão? O que está faltando na sua vida é Jesus, porque Ele é o que pode abrir as portas. Eu não posso orar aqui e orar: abre as portas. Eu não tenho essa autoridade, porque Jesus é o único que é a fonte da provisão. Faz sentido para você isso aqui? Faz sentido? Então falta Jesus. Falta Jesus lá. Falta Jesus no seu salário. Falta Jesus na sua empresa. Falta Jesus em tudo. Porque é gostoso eu ter Jesus. Só que, eu vim na igreja, mas Jesus, Ele quer ser lembrado por você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Não é só no domingo. Jesus quer ser lembrado por você toda hora, a todo instante, a qualquer perrengue. A primeira coisa que você vai fazer hoje, a partir do acontecer um perrengue: Jesus suprirá todas as minhas necessidades. Jesus entra na minha causa. Jesus entra. Senhor, traz a provisão que está no reino espiritual. Então nós temos que tomar isso como verdade. Mas quando nós vemos tudo isso que Jesus é, Ele é o bom pastor. Vamos lá, vou recapitular com vocês. Jesus é a salvação. Jesus é a voz da direção. Jesus é a minha proteção contra o diabo. Jesus é o livramento da morte eterna. Jesus é a porta da liberdade. Jesus, Ele é a provisão. Mas a pergunta é: como que eu faço para aplicar tudo isso na minha vida, pastor Júnior? Como que eu faço para colocar em prática tudo aquilo que Jesus está dizendo? Porque na teoria, eu sei como que funciona o coração da gente. Na teoria é fácil eu chegar aqui para você e falar que Jesus pode. Mas se você é igual eu, você precisa colocar as coisas em prática. Tem alguém assim? Tudo eu boto em prática. Se eu eu sou muito prático. Minha esposa vive brava comigo. Por quê? Eu sou um cara muito prático. Resolve aqui. É verdade, deixa eu ver. Não deu certo. Você mentiu. Então, faz sentido. Eu sou prático. E tal. Então, como que a gente faz para colocar em prática tudo isso? Somente um motivo, pastor Wagner: através do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é barulho, não é queda. O batismo com o Espírito Santo não é nada disso, mas o batismo com o Espírito Santo é a capacitação para você viver o que Jesus falou. Posso dar um exemplo? Crente que não perdoa, falta o batismo com o Espírito Santo. O crente que tem rancor, falta o batismo com o Espírito Santo. O crente que vive em pendenga, vive numa miséria, falta o batismo com o Espírito Santo. Porque é somente pelo batismo do Espírito Santo que eu consigo aplicar tudo isso que Jesus colocou na minha vida, Valdir.
É somente pelo batismo do Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas só. O falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo fazendo. Então o batismo com o Espírito Santo não é só falar em línguas. O falar em línguas é uma evidência. Mas o batismo com o Espírito Santo é Pentecostes para você fazer boas obras. Deixa eu falar para você mais uma vez. O batismo com o Espírito Santo é a capacidade que Deus dá a você para fazer boas obras. Isso aqui pode salvar a sua mente. Porque existem muitos pentecostais que acham que o batismo com o Espírito Santo é rodar, ficar preso no guindaste da igreja, imitar o Homem-Aranha, fazer kamehameha. Isso é meninice. Isso é coisa de criança. Porque quem é maduro na fé recebe o Espírito Santo e fala assim: amanhã eu vou aplicar isso aqui e vai dar certo em nome de Jesus. Porque o batismo com o Espírito Santo desenvolve em você um amor pela palavra. Faz sentido? Então, olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Isso aqui é maravilhoso. As pessoas têm que olhar para aquilo que você faz e tem que dar glória a Deus. Cara, aquilo ali não é normal. Glória a Deus pela tua vida. Sabia que nós tínhamos que ser assim todo dia? As pessoas têm que olhar para nós e falar assim: glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelas suas atitudes. Mas isso é a capacidade do Espírito Santo. Então, fazer o bem é as obras do Pai. Então, se falta essas coisas na minha vida, é porque falta o batismo com o Espírito Santo. Porque o derramar do Espírito Santo nos empodera para fazer as boas obras de Deus. Quando Jesus disse que Ele é a provisão, o Espírito Santo empodera você para receber a provisão. Quando Jesus disse que Ele é o bom pastor, o Espírito Santo te empodera para tomar a verdade, a proteção do bom pastor. Tudo é por meio do Espírito Santo de Deus. Jesus disse assim, para os discípulos: gente, eu estou indo da onde eu vi, mas eu vou deixar um que é maior do que eu. É o Espírito Santo de Deus. Eu vou deixar o meu Espírito com vocês, e é por meio deles que a gente vai conversar, a gente vai viver. É por meio do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, nós estamos vivendo na dispensação do Espírito. Então quando o Espírito Santo de Deus entra na vida de alguém, aquilo que Jesus disse começa a acontecer, começa a acontecer, começa a acontecer. Faz sentido para você? Mas é por meio do Espírito Santo. Uma característica do Espírito Santo: ele é mais ciumento que a sua esposa. Faz sentido? A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de você, Valdir. Meu Deus, eu fico arrepiado. O Espírito Santo, nós podemos entristecer o Espírito Santo, sabia? A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Flertando com o mundo, flertando com o pecado, flertando com as amizades que um dia destruíram a minha vida, flertando com o adultério, flertando com a fornicação, flertando com a bebedice, com a glutonaria, flertando com todas essas brincadeiras do mundo que levam à morte. Então nós podemos entristecer o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Assim como a gente pode magoar alguém, nós podemos magoar o Espírito Santo também. Mas eu tenho certeza no seu coração que você não quer entristecer aquele que te protege, te guarda, que te abençoa. É o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, o Espírito Santo é a figura mais importante da igreja. Se não tiver o Espírito Santo numa casa, a casa não fica de pé, não prospera. Se a empresa não tiver o Espírito Santo, a empresa não pode ficar de pé, não prospera. Porque o Espírito Santo é a coluna da igreja. O Espírito Santo é aquele que é a coluna da sua vida. É somente o Espírito Santo que pode trazer cura, libertação, restauração, mudança. É somente o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus disse: eu preciso ir. Porque se eu não for, como que o Espírito Santo vai agir? Porque Jesus estava dizendo: eu sou carne, eu tenho osso, eu não posso andar em todos os lugares da terra, por isso que eu preciso voltar. Mas eu vou enviar o Consolador. Dá uma glória a Deus aí. Enquanto você está sentado, o Espírito Santo está passeando nessa igreja aqui. O Espírito Santo está trazendo bálsamo, cura. O Espírito Santo está trazendo riqueza, está trazendo multiplicação. Enquanto você está com as mãos erguidas aí, o Espírito Santo já quebrou todas as maldições da sua vida.
Enquanto você está sentado aí, o Espírito Santo já derramou nas regiões espirituais as bênçãos que me aguardavam pela fé. É somente pelo Espírito Santo. Por isso que nós somos pentecostais. Pastor Júnior, o pentecostal não é o barulhento. A gente acha, né? Eu sou pentecostal. Meu irmão, quando eu estou sozinho no carro, eu dou gritinho. Alguém mais? Eu dou grito. Eu falo em línguas. Porque nós somos pentecostais. Porque o Pentecostes foi o derramar. Lá que aconteceu em Pentecostes, em Atos 2, foi o início da igreja. Então nós somos pentecostais. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas pentecostal não significa outra coisa a não ser a capacidade que Deus me deu para realizar boas obras, como diz em Mateus. Mateus diz assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens. Isso é ser igreja. Dá glória a Deus. Pelo amor de Deus. Ser igreja, o que é ser igreja, pastor Júnior? Ser igreja não é só dar tapinha nas costas, ai, comunhão, coisa linda. Não. O teu chefe tem que ver a luz de Deus na sua vida. Aí a gente pega. O seu chefe tem que ver a luz de você. Se você é um funcionário, você tem que ser o melhor. Isso não existe como fugir. Todo cristão tem que ser o melhor funcionário da empresa. Amém? Todo cristão tem que ser o melhor. Tem que ser o cara que bate todas as metas. Meu Deus, pastor, difícil. Ah, meu irmão, quem conhece o Deus da provisão? Olha o Deus da provisão. Então, aquele que é de Jesus, as pessoas têm que olhar assim: cara, tu é muito bom no que você faz. Aí você faz o quê? A glória é de Deus. Porque é Jesus que mantém você de pé. É o Espírito Santo que te dá graça. Você todo feio desse jeito, as pessoas conseguem chegar perto de você. Por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Olha os irmãos aqui, tudo feio, tudo feio. O único bonito ali é o Rodrigo. Meia tigela também, né, Rodrigo? Tá com cara de chassi muito rodado já. Ainda bem que a tua esposa não tá aqui, cara. O chassi tá gasto. O irmão aqui há 28 anos. Meu Deus, tá triste, hein, filho? 43 eu dava aí. Então assim brilha a luz de você. Brincadeira, tá? A luz diante dos homens. Todas as pessoas têm que olhar para você e ver a luz de Deus. Então a partir de amanhã, coloque esse texto, Mateus 5,16, coloque na sua vida. As pessoas têm que enxergar a luz de Deus na minha vida. Cada passo que eu dou, a luz de Deus tem que brilhar. Para com as brincadeiras. Para com a sacanagem. O pastor William trouxe hoje um exemplo, cara, fantástico. Ele contou que lá na empresa, lá onde ele trabalha, o pessoal começou a correr videozinhos pornográficos. Olha aqui, olha aqui. Ele falou: não. Por quê? Porque você não gosta disso? Ele falou: não, eu gosto, mas da minha esposa. Então a gente tem que parar com essas brincadeiras. Porque você é luz, as pessoas têm que ver a luz de Deus em você. Dá um amém bem alto aí. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Pastor Júnior, para concluir a mensagem, as coisas estão preparadas para você. Faz sentido? Amém, 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 amém. Deus já preparou para você antes da fundação do mundo. As coisas já estão preparadas. Mas pastor, como que eu faço para viver essas coisas na minha vida? Pelo batismo com o Espírito Santo. Somente pelo batismo. O batismo, meu irmão, é você ser impactado. É você ser introduzido pelo Espírito Santo de Deus. Aonde você era vazio, um sepulcro caiado, o Espírito Santo, ele vem com uma martelada espiritual, que ele chacoalha você. Uma coisa é certa: aqueles que foram batizados com o Espírito Santo nunca mais voltam para a velha vida, voltam para velhas práticas. Por quê? Eu fui cheio do Espírito Santo. Por isso que nessa noite eu quero orar por você no seu lugar. Nós temos tempo. Eu quero orar por você. O louvor pode subir. Nós vamos orar pelo batismo com o Espírito Santo. E eu creio que hoje você vai começar a viver Mateus 5,16. A luz de Deus vai começar a brilhar em você, para que todas as pessoas vejam e deem glória a Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida agora.